Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30 e fica gravado no Facebook, no YouTube. Vocês podem acessar os links aqui abaixo. É um grande prazer estar aqui com vocês, como sempre, fazendo reflexões sobre as questões espirituais, sobre o Evangelho, questões muito importantes para a nossa vida. E hoje eu vou abordar esse livro aqui, maravilhoso, Pensamento e Vida, psicografia do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. E o item, porque são vários capítulos, é o capítulo 14, Corpo. Esse é o título do nosso assunto de hoje. Pensamento e Vida, Corpo, que seria o capítulo 14. Eu, como sempre, faço algumas anotações. Eu vou ler aqui o livro e, em cima do que é dito por Emmanuel, eu vou comentando com vocês, tá bem? Mas é muito importante nós termos essa noção da importância do nosso corpo. A gente vê isso fisicamente, né? Mas todas as questões espirituais envolvidas, o planejamento reencarnatório, certas doenças, o porquê de certas doenças. Então vamos entender essa dinâmica da vida e esse tesouro material que nós temos, que é o maior tesouro material. Se há um tesouro material que nós temos, é o nosso corpo físico. E temos que cuidar dele e cuidar da mente. Então vamos lá. Corpo, capítulo 14. Emmanuel diz assim: abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembremos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Então, só nesse parágrafo aqui de Emmanuel, nós temos várias informações. Interessante que ele chama o espírito, né, inquilino da casa física. E esse espírito, ele preside a formação do corpo e a sustentação do corpo. E nós vamos ver isso a seguir. Mas, basicamente, é o seguinte: o nosso corpo espiritual ajuda a construir, a moldar o corpo físico. Já falei antes sobre isso, e é um dos assuntos que eu estou sempre voltando, retomando, com uma visão um pouquinho diferente. Então, o nosso corpo físico, ele é moldado pelo corpo espiritual. Não é só a biologia que nós conhecemos, não é só a genética. O corpo espiritual, a estrutura dele, pré-existente, influencia na formação do corpo físico. Continuando aqui. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons, de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Então, mais uma série de informações aqui. Esse corpo espiritual que vai moldar o corpo físico traz gravado nele, na condição de vibração, tudo de bom e de ruim que essa mente arquitetou, que se reflete no corpo físico, ou melhor, no corpo espiritual. O corpo espiritual compara assim, lembra aquela aquela chapa fotográfica antiga? Como é que funcionava a câmera antiga, até as câmeras digitais? Um diafragma abria e fechava rápido, e aquela luz que entrava ali sensibilizava a chapa fotográfica, que depois era revelada. O nosso corpo espiritual é assim. Só que o que marca o nosso corpo espiritual é o pensamento, não é a luz. Então, o pensamento sempre altera a vibração no todo e em partes do corpo espiritual. Então, na hora de moldar o corpo físico,
esse corpo espiritual vai ser copiado e essas vibrações vão se reproduzir no físico. E a própria genética acompanha também essa ligação que a ciência ainda vai descobrir do corpo espiritual com o corpo físico, guiando aqueles átomos para formar aquela estrutura física, porque o processo de reencarnação, podemos dizer, e eu vou repetir isso várias vezes hoje, é praticamente um processo de materialização do espírito. O espírito que está na esfera espiritual, outra dimensão, outro nível de matéria, ele precisa se manifestar na esfera física da matéria, do carbono, do hidrogênio, do cloro, do flúor. E para isso ele precisa moldar um corpo físico. Ele precisa se materializar nesse plano, sair do plano onde ele está e se materializar no corpo físico. Isso é o processo de reencarnação, de nascimento do espírito. E ele diz aqui que o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano. Esse corpo espiritual, para servir de modelo do corpo físico, ele vai sofrer uma redução, um restringimento. Ele vai, do lado de lá, através da ação dos mentores, da equipe que planeja a reencarnação, responsável pela reencarnação, ele vai sofrer uma redução. Por isso que ele diz aqui que o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano. Aquelas primeiras células que vão se formar naquele embriãozinho após a fecundação, essas primeiras células estão ligadas àquele corpo espiritual que agora é um corpo reduzido, embrionário também, que está ligado ali no útero da mãe, no ventre da mãe, da futura mãe. Continuando. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, que é o corpo espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam a princípio os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, vasos. Então, essas células vão se multiplicar para formar aquele embriãozinho, copiando o corpo espiritual, que é a matriz. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na esfera física, na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas, que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, movidos por oscilações eletromagnéticas, em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o controle de um único diretor, a mente. Então, às vezes, esse linguajar fica um pouco complexo. O meu papel aqui é tentar simplificar isso. Ele antes falou do ímã, da limalha de ferro, que as células se multiplicam ao redor da matriz do corpo espiritual como a limalha de ferro sobre o ímã. Existe uma obra do Gabriel Delany, maravilhosa, Evolução Anímica, que ele fala desse exemplo aqui da limalha de ferro. Se você pegar essa folha aqui e encher de limalha de ferro, a limalha vai ficar distribuída aqui. Se você for por baixo com um ímã potente, essa limalha vai começar a se movimentar, seguindo as linhas de força do campo magnético, dos polos positivo e negativo do ímã. E elas adquirem um desenho, um formato. Antes estavam dispersas aleatoriamente, mas com ímã elas se movimentam e formam um desenho específico. Emmanuel está dizendo que na formação do corpo físico é a mesma coisa, que o corpo espiritual ele serve como modelo
e ele tem ali um eletromagnetismo, entre aspas, para a gente entender, que vai direcionando os átomos para formar as primeiras células, que vão formar os primeiros órgãos, numa sequência definida, copiando aquela matriz do corpo espiritual. É isso que ele diz nesse linguajar aqui dele. Que ele fala de bilhões de motores infinitesimais, que são as células, movidas por oscilações eletromagnéticas, em comprimento de onda específica, numa frequência específica, emitindo irradiações próprias. Essas células, ela emite uma irradiação. Cada célula, vamos comparar assim, uma TV. Você olha uma TV, ela é ligada, ela emite uma irradiação em torno dela, uma luzinha, não é isso? A nossa célula seria isso. Agora pega a TV e reduz do tamanho de uma célula e bota uma TV do lado da outra, como se formasse um tecido de TVs microscópicas. Quando você ligar a TV, cada uma dessas TVzinhas vai ter aquela luzinha em volta, e o conjunto das TVs nesse tecido vai dar um campo luminoso. Então o nosso corpo físico, ele é formado de células, e nós temos um corpo luminoso. Isso é a nossa aura, entenderam? E é isso que ele está falando aqui. Desde o início, essas células já emitem uma irradiação específica. Bom, eu vou dar uma pausa aqui para passar um vídeo para vocês, mas antes de passar o vídeo, deixa eu mostrar uma figura para vocês. No processo de reencarnação, eu falei que o espírito sofre uma diminuição do corpo espiritual, uma restrição. Isso é mostrado em algumas obras, como, por exemplo, Missionários da Luz, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Então vejam a figura 1, redução do perispírito. Estão vendo aí? Isso aí é para a reencarnação de um espírito, que na obra Missionários da Luz é o Segismundo. Então você vê 4 mentores ali, 4 espíritos preparados para isso, magnetizando esse corpo, que é extremamente plástico. Isso é uma característica do corpo espiritual. E eles vão induzindo mentalmente esse espírito que vai reencarnar, para ele mentalizar a forma reduzida, a forma de uma criança. E eles vão trabalhando nisso até que a forma perispiritual vai se reduzindo para se ligar àquele futuro corpo físico. Voltando aqui para mim. Meio incrível, fantástico, né? Mas as coisas espirituais são assim, são fantásticas mesmo. Existem coisas que a gente tem que parar para pensar como é que Deus faz as coisas dessa maneira, né? Mas a própria matéria é fantástica, é incrível, né? O pessoal da física hoje está indo por esse caminho. Eles ficam de queixo caído quando penetram na intimidade do átomo. Por exemplo, uma coisa bem conhecida, isso é de nível médio. Você tem o próton, o nêutron no núcleo do átomo e os elétrons em torno do núcleo. Se um elétron perde energia, ele sai de uma órbita mais acima para uma órbita abaixo. Só que ele não decai dessa maneira assim, como alguma coisa caindo. Ele simplesmente desaparece aqui e aparece na outra órbita sem passar por lugar nenhum. Isso mesmo, sem passar por lugar nenhum. Até agora a ciência não descobriu o que é isso. Chamam isso de salto quântico. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, coisas assim ligadas à matéria, coisas incríveis, acontecem nesse plano. Coisas que a gente não consegue explicar. Então, querer explicar tudo do lado espiritual é um atrevimento nosso, se nem a nossa matéria ainda nós conseguimos explicar, né? Então, esse corpo espiritual é extremamente plástico. A mente atua sobre esse corpo de forma extremamente intensa, muito mais intensa do que no corpo físico, porque é difícil a gente mudar a forma física. Precisamos fazer musculação ou fazer dieta, né, para esse corpo se modificar. Mas no plano espiritual é diferente, a mente atua muito. Então, na redução do perispírito,
participa também o espírito que vai reencarnar. E esse corpo espiritual traz então todas as marcas, as descompensações vibratórias ou as disfunções vibratórias que podem se reproduzir no corpo físico. Uma pessoa que traz uma marca muito grande, por exemplo, no campo da mente, da cabeça, porque deu um tiro na cabeça em outra vida, provavelmente vai ter uma lesão que vai se reproduzir no corpo físico, tá? O corpo físico está sempre subordinado ao corpo espiritual. E o corpo espiritual, então, vai ser o modelo daquele corpo físico que vai se formar. Gente, eu sei que eu já falei desse assunto várias vezes e, como eu disse, eu estou repetindo, porque é sempre bom repetir e ver as coisas sobre outro ângulo. Então, vejam a figura 2 aí, que é outra figura importante. Formação do corpo físico. Então, ali à direita o feto, né? Aquele bebezinho que vai nascer. Ele é formado, então, pelo corpo espiritual, perispírito, que é um modelo que vai organizar biologicamente todos os átomos, e entra a genética, entra a biologia, a ação do ácido desoxirribonucleico, ADN, ou DNA em inglês, né? Então, entra a biologia, o DNA, entra o modelo organizador biológico, que é o perispírito, e é isso que vai moldar o corpo físico na sua nova encarnação. Então, voltando aqui para mim, antes de continuar lendo aqui o Pensamento e Vida, com essas explicações que foram dadas, vejam aí, então, o vídeo número 1, que mostra isso que foi comentado, da limalha de ferro. Numa experiência em laboratório, um ímã é colocado e a limalha começa a se movimentar copiando o campo magnético. Então, no nosso corpo físico, quando ele vai se formar, os átomos seriam como a limalha. Os átomos vão se movimentando, copiando linhas de força, vamos dizer assim, que já existem naquele corpo espiritual na forma reduzida. É como uma semente de uma árvore, o caroço de uma mangueira, o caroço de manga, que vai crescer porque já tem definido ali toda a informação genética para formar uma mangueira. E já existe algo ali pré-definido, que vai ser copiado para formar aquela mangueira. No corpo físico é a mesma coisa. Vai agir a biologia, as características genéticas, entra o ADN, né, o DNA, para participar dessa elaboração, mas essas células são copiadas do corpo espiritual. Então os átomos vão se movimentando naquele embriãozinho, formando órgão por órgão, coração. Existe uma sequência bem definida dos órgãos que vão ser formados, tá bem? Então é isso que esse vídeo vai mostrar. Então assistam o vídeo, ele é de poucos minutos e voltamos já já para dar continuidade.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu já tinha feito esse vídeo antes, porque esse vídeo eu montei, e eu fiz algumas modificações nele, mostrando essa analogia da limalha de ferro, que é muito boa para a gente entender como o corpo espiritual ajuda a moldar o corpo físico. As duas coisas são fundamentais. A biologia, óbvio, o DNA, mas não é só isso. Isso serve também para os animais? Alguém vai perguntar. Sim, mesmo os animais já têm uma forma pré-definida, seja qual for o animal. Porque o animal, quando desencarna, ele mantém a sua individualidade, ele mantém as suas linhas, o seu corpo perispiritual animal. Só que é uma outra condição de vida. Existem espíritos que tratam dessa questão. Eu não vou ficar falando aqui dos animais, porque é muito complexo, vai gerar mais perguntas do que esclarecimentos. Vamos ficar concentrados na parte do ser humano, na parte física. Mas só para vocês saberem, nos animais também acontece isso. Eles ajudam a moldar o corpo físico. E aí vem as mudanças de uma espécie para outra, com a interferência da espiritualidade. Daí um livro na doutrina espírita, Evolução em Dois Mundos. A evolução não se dá apenas pela biologia, pelo lado físico, se dá pela atuação espiritual também, o que torna todo o processo mais complexo e mais bonito. Então, a criação de Deus é maravilhosa. Então, continuando aqui no Pensamento e Vida, o capítulo 14, Corpo, vou continuar lendo aqui. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Muito importante isso aqui, vocês entenderam? É o que eu já falei, como o corpo espiritual molda o corpo físico. E aquele corpo espiritual, quando está lá na esfera espiritual, meio doentinho, na forma de disfunções vibratórias, porque tudo é energia, tudo é vibração, mesmo no corpo físico denso, no corpo espiritual também. Então vamos dizer que no corpo espiritual existem disfunções vibratórias, energéticas, que lesionam esse corpo espiritual. E na hora dele se reproduzir, se materializar, ele vai se materializar como ele é, com essas lesões, que podem ser no cérebro, no coração. Daí nascem crianças, bebezinhos doentes. E isso é uma necessidade para esse espírito se refazer daquilo que ele anteriormente fez, que lhe causou essas lesões. Ele precisa da encarnação. E às vezes por um período curto de tempo. Então, uma criancinha que morre, que do nosso ponto de vista é uma coisa terrível, desencarna, e é para nós, isso tem um sentido também espiritual. Tudo tem um sentido espiritual. Não vou abordar esse assunto, porque é muito complexo, tomaria muito tempo. Eu hoje aqui estou tentando passar para vocês essa relação do corpo espiritual com o corpo físico, e como que é o processo de reencarnação. E ele fala das enfermidades congênitas. O interessante é que existem famílias, existem pais com tendências genéticas do filho nascer assim ou assado. Então, aquele espírito que é colocado ali naquele par para reencarnar, ele tem um tipo de desafio, de problema que esses pais também têm. Eles têm alguma afinidade. Então, aquele espírito é levado a encarnar naquele núcleo, onde provavelmente ele vai
herdar geneticamente as condições dos pais, mas que não é um azar dele, ele precisava passar por aquilo, tá bem? Então, essas doenças genéticas, congênitas, coisas ligadas aos pais, isso do ponto de vista espiritual tem uma relação também. O espírito precisa passar por aquilo, por isso ele é colocado naquele núcleo. Normalmente também, não em todo caso, são espíritos que têm um comprometimento lá atrás e que agora vão se reencontrar aqui, encarando problemas similares, né? Então tem pessoas que na família têm muita tendência para o câncer, para um ataque cardíaco, para certas doenças, certas deformidades. Isso tem a ver com o lado espiritual também, tá? E o espírito encarando bem aquela situação, ele está se livrando dela. É uma bênção para o espírito suportar bem a dor. E hoje em dia, com tudo que a ciência proporciona, as pessoas têm muito mais condições do que antes de suportar certas dores e passar por certas situações difíceis. Continuando aqui. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Está falando de novo do passado. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez do nosso campo espiritual, como semente de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo, que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. De novo, trazemos lesões no campo espiritual, no corpo espiritual. E muitas vezes são coisas que estão lá dentro da nossa consciência, sentimentos de culpa, no subconsciente, porque a mente do espírito traz guardada todas as situações que ele já viveu, para o bem e para o mal. E muitas dessas situações afloram, têm ligações com a energia mental tem relação com a energia do campo que forma o corpo espiritual e que, ao reencarnar, energeticamente vai se reproduzir no corpo físico. Continuando, é por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. O que ele está dizendo aqui? É o planejamento reencarnatório. Então, antes do berço, antes de nascer, foram feitos certos planejamentos. Fulano vai ter que encarar certas situações, para o bem dele. Ele precisa se fortalecer mentalmente, ele precisa purgar algumas energias densas, então ou ele vai passar por uma certa doença, ou ele vai passar por uma certa situação difícil, que ele vai provar a ele mesmo que ele vai superar essa situação. Então é a lei de causa e efeito. Tudo tem a ver com o passado, tá bem? Mas tudo visando a felicidade do espírito e a autocura, porque toda dor bem suportada é um processo de autocura. Cura do corpo espiritual, cura dessas vibrações. Se antes foi a mente que causou as lesões, a vontade de se curar, a fé, todo o esforço do espírito para ficar bem, é o pensamento contrário àquele que antes causou a lesão. É o pensamento que vai curar. Às vezes a pessoa morre de uma doença, desencarna, e aquilo é uma bênção para ela se ela suportou bem, porque chega do lado de lá com o corpo espiritual limpinho, sem aquelas lesões que ela tinha quando encarnou. Entenderam? Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Fulano, tadinho, faleceu, estava com um tumor. Foi a cura dele. Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo aqui. Já falei várias vezes. Lembram do Christopher Reeve, um ator americano? Ele fez o Super-Homem. E ele era bonitão, forte, já quase 2 metros de altura. E no auge da carreira ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico.
e vocês devem lembrar ele com aparelhos aqui e falando com o aparelhinho, e ele usou toda a fortuna dele, todo o esforço dele em favor de pesquisa de células-tronco. E ele falava muito para as pessoas tetraplégicas. Espiritualmente, é uma situação completamente diferente do que ele viveu no campo físico. No campo físico, uma desgraça. Poxa, um cara rico, bonito, famoso, ficar numa cadeira de roda, tetraplégico. Do ponto de vista espiritual, ele talvez desencarnasse com 90 anos, do jeito que ele veio, e não aproveitaria tanto a vida. Mas aquela aparente desgraça foi para ele o ponto que ele mostrou quem ele é de verdade. Foi uma grande prova que ele venceu. E eu sempre digo que se antes ele era um super-homem de mentira, ao desencarnar ele era um super-homem de verdade. Porque ele encarou a dor dele como poucos encaram. É o que ele disse aqui. Às vezes, no auge da saúde, algo acontece que a gente não entende. Voltando para cá para encerrar. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. O que ele está falando aqui? É a pessoa que se ajuda. O pessoal vai no mapa para tratamento. Existem dois tipos de pessoa, que é a passiva, que só quer receber, e aquela que está ouvindo que se fala lá, eu preciso modificar, eu preciso realmente me ajudar. E ela se esforça. Elas vão ter benefícios diferentes, porque a própria mente daquele que busca o tratamento, mas que se convence de que ela precisa mudar e se esforça, independentemente da ação dos espíritos, aquela pessoa começa, muito mais do que a outra, que está apenas passiva, um processo de autocura. Entenderam? A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares. Vou repetir. O pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Vocês entenderam por que ele está dizendo que o pensamento claro, com ação edificante, interfere na função celular? É que se antes a mente, o pensamento, causou a lesão, é a mente, o pensamento que vai curar a lesão. Daí o papel da dor. Se você está com espinho no pé, o teu pensamento vai ficar o tempo todo no espinho. Você quer tirar o espinho, você quer ficar livre da dor. Então aquilo te desperta, você precisa da dor para despertar. E você vai ter um pensamento contrário quando a dor é causada por algo do passado, porque você quer ficar bem. Você vai fazer uma quimioterapia, você quer que ela dê certo. Você passa a prestar atenção ao seu corpo. Mais do que nunca, você passa a amar o seu corpo. E ao pensar assim, buscando a cura, você está com um pensamento contrário àquele que gerou a lesão. Então a dor tem um efeito terapêutico. Por isso que num planeta de prova e expiação, a dor bem suportada é o prelúdio da cura. Por isso que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, você vai encontrar o item que é o bem e o mal sofrer. Leiam, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer. E é por isso que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. A explicação espiritual, bem-aventurados, felizes aqueles que sofrem com fé, com resignação, sem maldizer a Deus, porque eles vão encontrar a cura, aquilo ali é temporário, existe um motivo para aquilo estar acontecendo. E a conduta do espírito, a maneira como ele vai encarar aquilo, vai acelerar o processo de cura. E uma vez curado no corpo espiritual, está curado no corpo físico. No MAP, a maior parte da atuação dos espíritos nos dias de tratamento não é no corpo físico, é no corpo espiritual. Porque muitas pessoas vão com doenças e é o corpo espiritual reproduzindo as lesões do perispírito. E se o perispírito for curado,
Na mitose, na reprodução celular, as células que antes se reproduziam doentes, passam a se reproduzir saudáveis. Então, os espíritos fazem cirurgias no corpo espiritual. Por isso que não é preciso cortar o corpo físico. As células do nosso corpo se renovam a cada ano, praticamente, todas elas. Mas é óbvio que essa intervenção dos espíritos vai obedecer uma autorização, que depende do quê? Da vida daquele ser. Está na hora dele ser curado? Podemos curar 100%? Podemos curar 20%, 30%? Vamos apenas dar força para ele superar a dor que ele está passando, porque ele precisa passar por isso. Pelo bem dele, ele não entende isso agora. Então, cada caso é um caso. Mas, normalmente, os espíritos atuam muito no corpo espiritual. Bom, para encerrar, eu vou mostrar duas figurinhas, tá? A figura 3, pavilhão de desenhos. Quando a gente vai reencarnar, é feito um planejamento da reencarnação. E alguns espíritos podem escolher o corpo que vão ter. Mas como assim, Roberto? Podem escolher. Estão vendo aí é como se fosse um setor de projetos. Literalmente projetando o corpo que você vai ter. Quem é que pode escolher o corpo? É aquele que é chamado completista. É aquele que na reencarnação passada cumpriu tudo que podia cumprir. Voltando aqui para mim. Então, existem casos de espíritos que tiveram numa encarnação passada o mérito de ter cumprido tudo, todas as dificuldades, todas as dores. E eles precisam reencarnar no processo de evolução, reencontrar com outros espíritos. E eles têm um benefício. Eles podem escolher o corpo. E nesse caso aí, o André Luiz está acompanhado lá com o mentor dele, nesse setor. E vem um espírito, que é uma mulher completista, ou seja, na reencarnação passada, ela cumpriu tudo que ela tinha que cumprir. E André Luiz, então, informado disso, vai falar para o mentor, bom, então ela vai escolher um corpo belíssimo, porque ela já era uma pessoa bela na esfera espiritual. O mentor diz para André Luiz, não conheço até hoje um caso de um completista que tenha pedido isso. Por quê? O nome dela, sempre nomes fictícios, embora a história seja real, o nome dela é Anacleta. São 4 espíritos que André Luiz vai acompanhar. Está na obra Missionários da Luz. Um deles, Anacleta. Anacleta tinha tido, numa encarnação passada, filhos que se desviaram um pouco do caminho. E ela queria voltar para ajudar esses filhos. Reencarnar de novo. Na encarnação passada nem eram filhos, pessoas ligadas a ela. E viriam os 4 agora como filhos dela. Então, uma reencarnação como missão dela. Então, ela vai pedir, não me dá um corpo tão bonito, não vamos projetar um corpo tão bonito, porque eu não quero me desviar da minha missão, que é ajudar eles. Se eu vier com um corpo muito bonito, eu posso me desviar, porque sabe como é que é, né? Esquecido do passado, muito bonita, num mundo materialista. Então, vamos fazer umas alterações hormonais e eu venho um pouquinho menos bonita do que eu viria copiando o meu corpo espiritual. E é concedido a ela isso. Então, ela está participando lá desse processo para geneticamente, lá no futuro, quando ela reencarnar, ela não vir numa condição tão bela. E a figura 4, veja a figura 4. É a Anacleta aí, tá vendo? Com Manassés, que é o mentor, e André Luiz. E eles estão olhando o projeto de reencarnação de Anacleta, que aparece ali o corpo que ela vai ter, o projeto do corpo, e ela ali, bonitinha, né? Assistindo ao projeto do corpo dela. Voltando aqui para mim. Vocês acham isso incrível demais? Mas, gente, é assim. Só não é assim nas reencarnações compulsórias, onde o grupo que planeja reencarnações vai escolher tudo por você, quando o espírito não tem condição mental, equilíbrio, de participar desse processo. Mas quando o espírito está num certo nível, ele participa do processo. E se estiver muito bem na condição, por exemplo, de um completista, você até escolhe como você quer vir. É incrível, mas é assim. Isso está na obra Missionários da Luz, e é uma das belezas, né, da vida
a vida espiritual é vida. Mas eu vou ter que encerrar aqui por causa do tempo. Espero que tenha dado para vocês terem uma ideia mais exata ainda sobre o processo da reencarnação e do que trata esse capítulo 14, Corpo, da obra Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia maravilhosa de Chico Xavier. Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.